Glória a Deus, que bom. Quem levou um susto ontem com o aviso da Defesa Civil? Meu irmão, cadê Léo? Léo tá por aí? Tá aí, Jéssica? Tá não? Tá em casa? Oxi, que é isso, Marujo? Tá, se não tiver nem assistindo em casa, a gente estava almoçando ontem, e aí no restaurante, de repente começou, aquele negócio, tudo que é celular, e a gente foi olhar, e aí eu já tinha ouvido falar durante a semana, alguma notícia de que iam fazer um teste realmente no final de semana, e aí aí aquele susto, né? Só o que tem é meme, só o que tem é vídeo aí na internet, que a grande maioria das pessoas não sabiam, e no restaurante foram todos os celulares ao mesmo tempo, então foi um negócio alto, um negócio assim, a galera, no meio de uma guerra entre Israel e Irã, de repente só um alarme desse nos celulares, a galera olhou logo para o céu, falou, meu Deus, cadê? Cadê o míssil? Então, foi um susto, foi um negócio, cara, meu Deus do céu, que doideira, que engraçado que foi. E ainda mais, como eu falei, tendo essa guerra, Israel e Irã, lá no Oriente Médio, aí é que o povo ficou doido mesmo. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel, né? Diariamente eu tenho entrado em contato, tenho conversado com um amigo nosso lá, um pastor, irmão nosso, pastor Tarcísio, né? Que é o pastor da Bola de Neve. Nós temos uma Bola de Neve lá em Israel. E aí, assim, é uma cidade próxima na grande Tel Aviv, onde mais estão atacando, né? Então, se você entrar lá, Tarcísio e Potira, no Instagram, eles postam lá toda vez que eles têm que ir para o bunker, tudo que está acontecendo, acompanha lá que eles têm postado stories periodicamente, a todo instante, eles vêm atualizando como é que está lá, mas está uma loucura. Ele falou que, acho que foi ontem, foi hoje, caiu um míssil no bairro ao lado, né? Então, tem sido uma loucura, né? Só Jesus mesmo. Então, o que a gente vê, na verdade, é a palavra de Deus se cumprindo, amém? Voltou a circular um vídeo do apóstolo Rina, lá no Inteligência Limitada, no podcast, falando sobre exatamente essa profecia de Ezequiel, que fala de Gog e Magog, né? Que aponta para sendo a Rússia como cabeça disso tudo, o Irã como um dos países aliados. Então, nada fora daquilo que está previsto. Não precisa se assustar, apesar de ser algo muito sério, apesar de ser algo assustador. As imagens, as guerras antigamente a gente não tinha as imagens em tempo real como a gente tem agora, né? O Iron Dome, que é aquela proteção de Israel antiaérea, que vem os mísseis e eles lançam os mísseis para matar, é um negócio absurdo, é uma tecnologia louca. A gente estava, alguma das vezes que a gente foi a Israel, lembra, Ravi, a gente lá no Monte Carmelo, onde Elias venceu os 400 profetas de Baal, e aí o guia falando lá, o AP ministrando, e daqui a pouco, vum, vum, só aquele barulho assim de jato, vum, vum. E a gente, cara, de onde é que está vindo esses jatos? E aí os caras falaram, você está vendo, a gente estava no monte, no meio do deserto, e lá embaixo uma planície. Ele falou, está vendo aí, você está vendo alguma coisa lá embaixo, naquela planície, no deserto lá embaixo? Não, a gente não está vendo. Pois é, embaixo tem uma base aérea do exército de Israel, que eles ficam debaixo da terra, então você não está vendo. Esses aviões estão saindo debaixo da terra, vocês não estão vendo aqui. Então é uma loucura. Israel é uma tecnologia absurda, é uma inteligência que só pode ser dada por Deus, amém? E aí eu gosto muito de estudar as guerras de Israel, principalmente as guerras modernas, e a Guerra dos 6 Dias, lá em 67, eu lendo um livro e vendo uma entrevista de um dos líderes do exército, um dos comandantes do exército de Israel, e o autor do livro perguntava, mas qual a estratégia que vocês usam para vencer as guerras? E ele falava, não tem mistério, cara, é só você ler a Bíblia. É a mesma estratégia que Josué usava, a mesma estratégia que Davi usava. Tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, está na Bíblia. Então não se assustem, Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, isso é natural, isso é normal, e está tudo na Bíblia. Isaías 55, versículo 6 diz, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Outra versão diz assim, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo.
Imagina, vai chegar um momento em meio à tribulação que ele não vai poder ser achado. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus pensamentos, seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. É tempo de voltar para Jesus. Não há tempo mais propício de voltar para Jesus, senão agora. Na teologia, há 3 linhas em relação à volta de Jesus e ao arrebatamento. Tem os que concordam com a Bíblia em que nós seremos arrebatados à igreja antes da grande tribulação, dos 7 anos e meio ali da grande tribulação, onde o anticristo vai estar reinando, e aí a presença de Deus não vai estar mais no meio do mundo. Outros acham, os meso, que no meio da tribulação, e outros pós-tribulacionistas. Nós temos como visão na Igreja Bola de Neve, nós cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. E na Bíblia tem muitas e muitas profecias sobre a vinda de Jesus. Sobre a primeira vinda de Jesus, a Bíblia tem cerca de 120 profecias sobre a primeira vinda de Jesus, quando ele nasce lá em Maria e etc. Então a Bíblia tem cerca de 120 profecias a respeito da primeira vinda de Jesus. Elas se cumpriram? Sim, Jesus não veio? Então essas 120 profecias se cumpriram sobre a primeira vinda de Jesus, que ele nasceria, que ele morreria na cruz e que ele ressuscitaria. Já sobre a segunda vinda de Jesus, que é agora, a primeira 120 profecias. Já agora, a segunda vinda, são cerca de 300 profecias. Já mais que o dobro da primeira. Você acha que essas vão se cumprir ou não? Acha que só a primeira, todas as da primeira vinda se cumpriu. Mas a segunda, não sei, talvez. Como assim? Tudo que se cumpriu continuará se cumprindo. Amém? É tempo de voltarmos a Jesus. Tem muita gente ainda que continua brincando, tem muita gente ainda que continua em dúvida. Nessa noite o Senhor vai tirar todas as tuas dúvidas, amém? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Quem achou diz Maranata. Glória a Deus. Maranata significa vem, Jesus. Tem certeza? Imagina, cara, pagar só 10% dos boletos da caixa, cara. Não vai precisar pagar o resto da casa. Olha aqui, que beleza. Quem será que vai arcar com essas paradas, hein, velho? O carro. Ainda falta quantas parcelas pro carro? Mateus 24, amém? Versículo 3 diz assim, com reverência à palavra do nosso Deus, diz: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e o fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha quão difícil vão ser esses dias. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou, se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do Senhor, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Até aqui. Fica um clima, né? Eu tô doido para Jesus voltar. Doido para Jesus voltar, cara. Quem imagina as promessas que ele tem, a grande maioria também está lá na eternidade, cara. Ele planejou o mundo, não foi para a gente viver como a gente vive hoje. Apesar da gente ter se acostumado, apesar de ser legal, de ser massa esse mundo. Mas os planos de Deus eram o paraíso. Era vivermos como nós vamos viver na eternidade ao lado dele, em paz. Muito mais massa do que isso aqui. Só que a nossa mente é muito limitada por conta do pecado, por tudo aquilo que aconteceu de Adão e Eva até aqui. A nossa mente é limitada. Cientificamente é comprovada a limitação que nós temos para entendermos espiritualmente aquilo que Deus tem para nós. Então a gente fala da eternidade, a gente fala que vai ser sem dor, em paz e tal, mas a nossa mente não alcança, porque nós somos muito limitados. E o que a gente precisa? A gente precisa de fé. E o próprio Jesus aqui estava explicando aos discípulos. Eles falaram, mas quando vai ser? Ele falou, vocês têm que estarem preparados, não interessa quando vai ser. Esses vão ser os sinais. E Jesus começa a falar dos sinais, começa a falar para as pessoas ficarem atentas. E Jesus vai explicando passo a passo todos os sinais que já estamos vendo há alguns anos. Mas o que eu quero que vocês atentem a algo da fala de Jesus no Evangelho de Mateus, é que o texto é longo, tem muitos detalhes. A gente pode passar aqui um mês pregando sobre esse texto, porque tem muitos detalhezinhos. E eu quero me atentar a um nessa noite, que está lá em Mateus 24, 37, que diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Outra versão diz assim: o mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, que Jéssica fica arrumando para o povo. Jéssica trabalha com a empresa de decoração de festas, além casa de festas. Obrigado, pastora. Lá no Shopping Sul, Chai. Depois, quem quiser fazer festa, procura a Jéssica aí, que aqui, final dos tempos, a galera estava na festa e tal, mas se você estiver de bem com Jesus, você vai subir, mesmo que você esteja na festa lá de aniversário. E aí diz assim: o mundo estará distraído em banquetes, festas, casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e o levou a todos. Assim será na minha vinda. Jesus falando. Então nada mais atual do que aquele meme: abre a porta da arca, Noé. Tá ligado? Abre a porta da arca, Noé fala: agora já era. Jesus compara então os tempos da sua volta com os tempos de Noé. Portanto, nada melhor do que nos aprofundarmos do que aconteceu nos tempos de Noé, para entendermos e ficarmos ligados do que Jesus estava falando. Jesus podia falar qualquer coisa, mas ele falou: atentem para o tempo de Noé. A minha vinda será como naquele tempo. Os tempos de Noé o tempo que vocês vivem, quando eu estiver voltando, vai ser parecido com os tempos de Noé. Então, para entendermos, vamos estudar o tempo de Noé. Abre tua Bíblia em Gênesis 6. Esse tempo de Noé é o tempo dos povos pré-diluvianos, que na escola nos ensinam que era o povo os homens da caverna. Mentira. Os povos pré-diluvianos viveram ali durante mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo. Perdão, 1.600 anos antes de Cristo não. Num período de 1.600 anos, de Adão até o dilúvio. E esses eram povos extremamente tecnológicos. Porque, imagina, eles faziam armas de guerra de ferro. Para você fazer uma arma de ferro, para você fazer uma faca de ferro, não vou nem falar uma arma mais elaborada, mas uma arma de ferro, você tem que pegar minerais que são pedras, né? Aí você vai pegar minerais, vai misturar alguns minerais para formar o ferro, inclusive o próprio ferro, você vê, se você pesquisar no Google, você vai ver que é uma pedra, tipo um cascalho. E para ele formar uma liga e você poder fazer uma faca, você fazer uma colher de ferro, vamos dizer assim, você precisa aquecer um fogo a 1.500 graus. O teu fogão na tua casa dá uns 200 graus quando dá muito. Então imagina a tecnologia desse povo. Esse povo era extremamente inteligente. Eles criaram os instrumentos. Eles criaram harpas, criaram flauta. Pega uma flauta, pega um bambu, experimenta fazer uma flauta, ver se sai alguma coisa. Não se pode furar em qualquer lugar. Eram povos extremamente inteligentes. Coisas que nós vemos hoje que eles criaram até daquele tempo e estão até hoje, que a gente olha para a pirâmide, para construções e fala: como é que fizeram isso? Então eram pessoas, não cai nessa mentira de que era o povo uga-uga e ficava correndo atrás de dinossauro. E os dinossauros existiram, amém? Existiram e provavelmente inclusive na arca. Mas isso aí é para Mergulhando na Palavra. Eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso. E aí no segundo semestre a gente vai voltar com Mergulhando na Palavra, tá bom? Inclusive a água, os caras falam: mas de onde veio tanta água? De onde? Se você procurar, for estudar sobre aquíferos, joga no Google depois, aquíferos. São grandes reservatórios que tem debaixo da terra. E 2 dos maiores estão no Brasil. É o aquífero da Amazônia e o aquífero Guarani, que conseguem sustentar o mundo todo durante mais de 250 mil anos, do tanto de água que tem. Então se você vê a Bíblia, e isso é no mundo todo, embaixo de todo o mundo, de todos os países tem aquífero. E a Bíblia fala que quando começou a chover, se romperam também no chão, a água começou a sair desses aquíferos. Depois recuaram. É simples, cara. A ciência não é contra Deus, a ciência não é contra a palavra, a ciência comprova a palavra. Muita ciência, muito conhecimento de Deus. Não tem para onde correr, por isso que os cientistas ficam doidos. Depois procura no YouTube, tem um cara muito bom, Marcos Ebele. Tem um que faleceu, que eu adorava, que era o Adalto Lourenço. Mas procura lá, sem contar Daniel Lopes, pastor da nossa igreja, que é referência aí no Brasil todo. Mas vamos lá.
Eu me empolgo com essas paradas. Gênesis 6, versículo 7 diz assim: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho da terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipestre. Nela você fará compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13 metros. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma cobertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia lhe ordenado, assim ele fez. Gênesis 7, 1, capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração até aqui. Igreja, eu quero incentivar vocês cada vez mais a estudar a palavra, amém? Não só a palavra, mas como um todo. Nós que eu digo, os cristãos, durante muito tempo se relegaram a não precisa mergulhar, não precisa ir no hebraico, não precisa ir no... Não, vamos aqui e o mover e tal. Não, nós precisamos mergulhar, amém? Então, eu não tenho problema nenhum em falar que há muitos anos eu estudo hebraico, né? Consigo desenrolar o hebraico, consigo ler tudo em hebraico e etc. Isso é fundamental, façam isso, procurem estudar. Isso não é para ser melhor que ninguém, é para você mergulhar na palavra. Hoje eu vou mergulhar aqui em várias palavras no hebraico. Então o que Deus nos chama é para nós nos capacitarmos. Você pega um Daniel Lopes, a conversa que ele tem com o pessoal em podcast, aí 3 horas de podcast, sem olhar no celular. Um homem extremamente inteligente, capacitado. Como é que nós vamos ganhar vidas que estão nas universidades, essas pessoas que são mais letradas, se nós não estivermos também capacitados para entrar nisso daí? E ele estava falando ontem, ele falou: cara, eu não gosto nem que os caras falem de cara no podcast que eu sou pastor. Ele tem a formação em várias... o currículo dele é gigantesco. Ele fala: deixa para falar que eu sou pastor no final, porque se falar que eu sou pastor no início, os caras já ter um preconceito e vão embora, nem vão assistir até o fim o podcast. Então deixa para falar no final, e os caras vão se surpreender. E nós precisamos estudar, nós precisamos mergulhar. Eu já faço isso há um bom tempo já, estudando hebraico, assim como também fazendo pós-graduação agora. Façam isso, estudem, né? Se tiverem dúvida de curso, me procurem, eu vou orientar vocês. Óbvio que não é todo lugar que é bacana. Então nessa noite a gente vai estudar bastante o hebraico. Então a gente vê aqui Deus alertando ao mundo que o mundo estava cheio de violência, maldade, corrupção. O homem era amante mais de si mesmo do que do próprio Deus. Preferiu viver de sua própria maneira, exatamente como nos dias de hoje. Os dias de hoje são exatamente como nos tempos de Noé, prostituição. As pessoas virando as costas para Deus, eram amantes mais de si próprio do que do próprio Deus. E diz que o mundo era cheio de violência naquele tempo, como é nos dias de hoje. Você sabe que palavra é essa, violência, no hebraico, que a Bíblia usa aqui, que Deus usa, que ele usa violência? O mundo era cheio de violência nesse tempo, como é nos dias de hoje. É uma palavra chamada que vocês conhecem, vocês já ouviram muito nesses últimos dias. Hamas. Hamas
É violência em hebraico. Não é à toa que os caras usam esse termo. Não é à toa que eles botam esse nome no grupo terrorista. Hamas significa violência. E Jesus estava alertando os seus discípulos sobre a volta dele. Ele falou, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar e eu vou voltar. Os tempos são maus, igreja. Mas nós ansiamos pela volta de Jesus. Isso não pode ser causa de medo. Eu vejo as pessoas desesperadas, com medo quando ouvem falar sobre a volta de Jesus. Cara, é para isso que a gente está aqui. Já pensou nós sermos a geração eleita para ver Jesus voltando, sermos arrebatados? Isso é uma honra. Isso é uma honra. Nós estamos aqui trabalhando incansavelmente pela volta de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque a partir daí nós vamos viver todas as promessas que temos para a eternidade. Tudo que vivemos aqui é nos preparando para a eternidade. Agora, se você tem medo da volta de Jesus, algo errado tem aí. Ou você não está conhecendo direito a palavra, ou pode estar em pecado, pode estar distante dele. Isso não é motivo de medo, igreja. Se tiver que se ajustar, hoje é a noite, amém? Por falta de aviso não é. Meu papel é alertar, é pregar a palavra de Deus. O de vocês é acreditar ou não. É confiar nessa palavra de Deus ou não. O problema é que muitos ficam pensando, quando eu ver Jesus voltando, aí eu me converto. Meu irmão, a palavra diz que ele voltará como um ladrão. Ninguém sabe, nem ele, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Só o Pai sabe. Eu vou me converter quando Jesus estiver voltando. Pois, meu irmão, tem um ótimo momento para voltar é agora. Porque mais profecias, mais momentos que tem comprovado a volta de Jesus, tem sido agora. Que é uma hora boa para aceitar Jesus na tua vida, é hoje à noite. Nos tempos de Noé foi exatamente assim. As pessoas zombavam de Noé. Falavam, esse velho está louco. Nunca naquele tempo tinha nem chovido. Imagina o mundo ser acabado, destruído pelo dilúvio. Como assim? Se naquele tempo nunca tinha nem chovido, como é que vai vir tanta água assim que vai destruir tudo? Então as pessoas zombavam dele. Tem um filme de comédia muito legal, O Todo-Poderoso, não é isso? É o Todo-Poderoso que fala disso. O Todo-Poderoso, tem o 1 e o 2. O 2 é mais legal. Que fala sobre Noé, né? Só fala sobre Noé construir a arca, é muito legal, depois assiste lá. Mas Noé foi obediente. Sabe quanto tempo ele passou construindo a arca? Quase 120 anos. Se hoje nós fôssemos pegar ele e os filhos deles, apenas. É uma obra, cara. Quem é da engenharia aqui? Levanta a mão aí, quem é da engenharia ali, aqui. Tem mais engenheiro aí? Cara, para a gente poder construir aquilo hoje, a gente precisaria de 10 profissionais formados em cursos diferentes na universidade. Elétrico, civil, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro mecânico, de tudo que você imaginar, arquiteto, etc, etc. Para construir uma arca, Noé construiu sozinho com seus filhos. Será que esses caras tinham tecnologia e inteligência? Aí a galera quer que a gente ache que nesse tempo era uga-uga, era o homem da pedra e não sei o que. Mentira! Então as pessoas zombavam de Noé. Falavam, cara, você tá louco? Olha, um século construindo um barco que vai cair uma água, que vai acabar tudo, sendo que nunca nem choveu na terra. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que deu todas as dicas para aquele homem justo e sua família serem salvos na grande destruição. Deus orientou cada passo, tudo que ele precisava fazer, como Noé precisava construir a arca, como ele deveria fazer, quais os materiais. Deus orientou ele a fazer tudo. E hoje nós temos a palavra de Deus como um manual para construirmos a nossa arca, como um manual para sermos salvos na volta de Jesus, para escaparmos da grande destruição. O nosso manual hoje está aqui, igreja. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, aproveitando as dicas e as orientações de Jesus sobre a sua volta, que nós lemos lá em Mateus, onde ele nos orienta a estudarmos e a entendermos, através da vida de Noé e dos seus tempos, como devemos nos comportar e agir para sermos salvos, tal como foi Noé e sua família. Quando Jesus voltar, vamos mergulhar aqui mais profundo nesse texto de Gênesis que nós lemos aqui agora. Qual a principal orientação de Deus a Noé para ser salvo?
construa a sua arca. Que é o que dá título para a pregação de hoje. Construa a sua arca. Essa foi a principal orientação de Deus a Noé. Noé, construa a sua arca. No verso 14, Deus diz a Noé: faça a arca, faça uma arca. Esse verbo faça é o verbo assar do hebraico, que significa fazer, mas também significa dar. É o mesmo verbo usado, é a mesma palavra usada por Deus quando Ele constrói o sol e a lua, quando Ele cria o sol e a lua, quando Ele cria os animais. Então Deus vai construindo através desse verbo, assar. Então esse verbo que Ele usa para Noé, que significa fazer, mas também dar, é uma inteligência dada quando Deus fala: faça Noé, eu vou te dar as estratégias, eu vou te dar as orientações, eu vou te dizer como. Quando Deus está falando para Noé isso, Ele está falando: faça, mas eu vou te ajudar, eu vou te orientar, o meu Espírito vai te guiar. É o que Ele fala para nós hoje. Faça a sua arca, construa a sua arca. Como, pastor? O próprio Espírito de Deus vai te guiar. O próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrar como. Beleza, pastor, então vou ter que construir uma arca para ser salvo. Sim, eu não estou falando de um barco, eu não estou falando de uma embarcação. Eu vou te explicar melhor como você deve construir sua arca para ser salvo. No versículo 8, Deus demonstrou graça e misericórdia com Noé lá em Gênesis 8. E no versículo 9 diz: Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Primeiro passo para você construir a sua arca: sermos justos, íntegros e andarmos com Deus, como Noé fez. Essa palavra justo no hebraico, tzadik, significa desde ter uma conduta correta, desde andar reto, também significa ser justificado por Deus. Então quando Deus diz que Noé é um homem justo, ele é um homem justo, correto e justificado por Deus. Então você quer construir a sua arca? Seja um homem justo, seja uma mulher justa. Segundo ponto, ser íntegro. Ser íntegro no original, né, a palavra tamim, diz sobre ser completo, com todas as áreas entregues e dominadas por Deus. Então o segundo passo é que você precisa ter a sua vida dominada por Deus. As pessoas querem se converter e caminhar com Jesus, mas entregam parte da vida e outra não. Aí quer viver em fornicação, mas quer estar com Jesus. Mas quer estar mentindo, enganando, chamando palavrão, mas quer estar com Jesus. Quer estar roubando, enganando, mas quer estar com Jesus. O que ele precisa é de todas as áreas da sua vida. Foi isso que chamou a atenção de Deus a Noé. E o terceiro detalhe que Deus fala sobre Noé é que ele andava com Deus, que é uma palavra halak, que quer dizer andar, mover-se, mas principalmente morrer para a sua vontade. Então andar com Deus é morrer para a sua vontade. É falar: cara, agora não é mais do meu jeito, agora é do teu jeito, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu... Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça agora? É morrer para a sua vontade. Deus, eu abro mão dos meus planos, dos meus projetos, da minha vontade, para viver os teus planos. Esse era Noé. Esse era Noé, um homem justificado por Deus, um homem que tinha todas as áreas da sua vida dominada por Deus, e um homem que morreu para as suas vontades. Falou: cara, eu vou passar aqui 100 anos construindo uma arca, e eu sei que na hora certa Deus vai mandar essa água toda. Segundo passo que Noé nos ensina, que Deus nos ensina através da palavra de Deus para que você construa a sua arca, é tape as brechas. Em Gênesis 6,14, Deus dá a direção de quais materiais usar para construir essa arca. Esse betume que Deus fala aí é um tipo de piche que tem lá no Mar Morto, tipo um asfalto que é usado para tapar as brechas da arca, para não entrar água e afundar. Então, como é que ela era revestida? Ela era feita de madeira, mas ela era revestida de betume, que era um tipo de piche que deixava, impermeabilizava a arca e não deixava a água de fora entrar. Porque todo navio que afunda, não é com a água que tem dentro, é com a água que vem de fora, com aquilo que vem de fora. Então, tape as brechas da sua vida. Porque o que te derruba não está aí dentro, é o que vem de fora e contamina aí dentro. No original, betume é a palavra kofer,
que em sua raiz também significa perdoar. Olha o que vai impermeabilizar a tua arca para que ela não afunde. Perdoar, expiar, sacrifício. Então, Jesus está nos orientando que se você quer ser salvo na volta dele, é preciso perdoar. É preciso se ajustar. É preciso reparar os danos, o mal que você fez a alguém. E isso envolve sacrifício. Tem que passar por cima do orgulho e ajustar o que precisa ser ajustado. Olha tudo o que Deus está falando dentro de pequenos detalhes para nós. Querem ser salvos? Quando Jesus voltar, ajuste o que tem que ser ajustado. Perdoe, seja justo, ande corretamente. Deixa Deus dominar todas as áreas da sua vida. E mais, no versículo 14 diz, para passar betume por dentro e por fora. O que a palavra de Deus nos ensina isso? Deus está dizendo para Noé, pega o betume, passa por dentro e passa por fora. E o betume representa aqui para nós o quê? O perdão, como eu falei agora para vocês. Então não é um perdão da boca para fora. É um perdão que tem que ser verdadeiro. É um perdão que você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa. Mas você tem que respeitar, tem que perdoar verdadeiramente. Eu já falei sobre isso aqui. Perdão não é um sentimento. Perdão não é, hoje eu acordei com vontade de perdoar. Perdão é a decisão. É uma obrigação nossa como cristãos. Mas me fizeram mal. O problema é seu. Nosso papel é perdoar. E é isso que nos imuniza, isso que nos impermeabiliza, e isso que nos faz ser salvos. Tem que ajustar alguma coisa? Procure essa pessoa que você precisa ajustar. O betume por dentro e por fora, o perdão não pode ser só de palavra. Tem que estar no teu coração também. Tem que estar aliviado. Perdão não é esquecer. As pessoas acham que perdão, eu perdoei, não lembro mais. É impossível, você não é doido? Você vai lembrar, mas não vai doer. Você vai lembrar, mas vai ser como um testemunho apenas. Betume por dentro e por fora. Ajuste o que for preciso ajustar. Tape as brechas. Se é o casamento que ainda está em fornicação, não está casado como deveria, estão vivendo como casados e não casaram, ajuste. Se não tem aliança com Deus nas finanças, ajuste. Precisa confessar pecado, ajuste. Ainda não é batizado, ajuste. Amém? Terceiro passo. Deus dá uma direção a Noé. Construa a sua arca e entre na arca. Construa a sua arca e entre na arca. Esse é o terceiro passo. Hebreus 11, 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então vamos lá, Deus estava prestes a destruir a humanidade, mas encontrou em Noé um coração obediente, um coração justo e disposto a pagar o preço que fosse necessário. E Noé é salvo dentro de uma arca. Ele e toda a sua família. Por mais louco que parecesse a direção de Deus, e Noé obedeceu durante 120 anos, construindo a arca, a promessa da salvação se cumpriu. Mas essa arca não é um barco qualquer, não é uma embarcação qualquer, envolve uma representação espiritual e profética muito maior do que você imagina. A arca no hebraico é uma palavra chamada tevá, e ela só aparece 2 vezes na Bíblia. A Bíblia é gigante, né? Tevá aparece 2 vezes na Bíblia apenas. A primeira, nesse caso de Noé, a arca, é a palavra hebraica tevá. E a segunda vez aparece Moisés, no cesto. Aquele cesto que ele é colocado quando bebê e ele é salvo da matança que via sobre os filhos dos hebreus. Moisés é salvo dentro de um cesto. O nome daquele cesto é tevá. O cesto que Moisés é colocado quando nasce é tevá. Então ambos os casos, tanto em Noé quanto em Moisés, houve salvação. Tanto Moisés foi salvo, Noé foi salvo com sua família, quanto Moisés foi salvo da matança numa tevá. Então a arca nos remete à salvação em períodos difíceis, em destruição. Na época de Noé com a arca, no tempo de Moisés com o cesto. E para nós, igreja, quem é a salvação? Para nós, igreja, quem é a salvação? Jesus.
Yeshua. Qual é o significado de Yeshua? Salvação. Salvação. Então, a arca de Noé foi salva. A salvação mostra, a salvação para Noé veio através da arca, que não mostra que para nós a nossa salvação está em Jesus. Ele é a nossa arca. Jesus Cristo é a nossa arca. É o mesmo cesto que salvou Moisés. Ele é a nossa arca. Só nele é a salvação. A arca de Noé é a representação profética de Jesus para nós. A arca de Noé aponta para a salvação em Jesus. Quer ver ainda? Está duvidando dessa conexão? Vamos lá no hebraico. Cada letra no hebraico tem um significado. Você, quando for estudar hebraico, você vai aprender que cada letra no hebraico tem um significado. E a palavra tevá, arca, é formada por 3 letras apenas. Tav, bet, het. Tav significa coroa. Bet significa casa, proteção. Het significa força da vida. Então o significado dessas 3 letras que formam a palavra tevá, arca, é a seguinte. Representa por meio das suas letras coroa, que é de rei, lugar de proteção e força da vida. Onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente encontra um rei? Onde é que a gente encontra um lugar de proteção e a força da vida? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Principado fala de coroa, Tav. Conselheiro fala de proteção, Bet. Deus Forte fala da força da vida, Het. A nossa arca é Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é bom. Glória a Deus. Jesus Cristo é a nossa arca. Jesus Cristo é a nossa salvação. Tá, pastor, mas ainda não tô meio assim. Depois você vai ter que assistir esse culto de novo no YouTube para pegar todas essas dicas. Mas eu ainda não estou acreditando muito. No hebraico existe um estudo chamado Gemátria. A Gemátria mostra que cada letra do hebraico corresponde a um número. E cada número tem um significado. Então, na Gemátria de Tevá, quando a gente soma as letras da Gemátria, da letra Tav, da letra Bet, da letra Het, chegamos ao número 5. E o número 5 representa redenção de Deus, graça de Deus, bondade. Quem é o nosso Redentor? Quem é o nosso Redentor? Não sabe? Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 47:4 diz: quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Quem é o nosso Redentor? Jó 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem é o nosso Redentor senão Jesus Cristo? Tudo o que aconteceu ali aponta para Jesus. A nossa arca, a nossa salvação está em Jesus. Tem mais detalhe. Não está acreditando ainda no que o pastor está falando? Vamos lá. Gênesis 7:1. Coloca aí para a gente, por favor. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Pode deixar lá, no versículo 1, por favor. Por que Noé entrou na arca? Por que Deus permitiu que Noé entrasse na arca? Por ele ser um cara justo. Amém? Noé entrou na arca, está aí claro. Porque ele era um cara justo diante de Deus. Então Deus diz: você vai entrar na arca com a sua família, porque você é um homem justo. Vocês lembram o que é justo? A gente já viu aqui, eu vou lembrar vocês. Justo é a palavra tzadik no hebraico, que significa correto, reto, mas justificado por Deus. Então Noé entra na arca, Noé é salvo. Noé e toda a sua casa, Noé e toda a sua família, porque ele era um homem justificado por Deus. E nós somos justificados por quem?
quem nos justifica? Jesus. O sangue derramado naquela cruz. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só entra na arca, só é salvo os justificados pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus. Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras de lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Só vai entrar na arca, só vai ser salvo os justificados. Os justificados. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Como é que nós somos salvos? Justificados pela cruz, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, pelo sangue derramado por mim e por você. Romanos 3:24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só há salvação num único lugar. Você pode formar os bilionários do mundo, é só acompanhar o pastor Daniel Lopes. Estão construindo bunkers milionários. Para quê? Para fugir, para ir para debaixo da terra, porque eles sabem que Jesus está voltando. Começa a ideia: não, vamos morar em Marte. Por que eles estão fazendo isso? Para fugir desse tempo da tribulação. Mas não há como fugir, não há como se proteger. Só há uma arca, só há um lugar, e só há uma maneira de construir essa arca. Só há uma maneira de ser salvo, não há outra maneira. Você pode ter o dinheiro que você tiver, a inteligência que você tiver, querer criar uma arca igual. Mas só há uma arca, só há um lugar, só por um nós somos salvos. Por Jesus. Por Jesus. Atos 16:30 diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Noé e toda a sua casa. Não adianta iate, não adianta bunker, não adianta. Só há salvação em Jesus. Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por que você continua relutando até hoje? Por que você continua tendo medo quando chega um aviso da Defesa Civil no teu celular? Era para te alegrar. Falar: cadê? Vem, Jesus! Mas temos mais ensinamentos aqui. Se você ainda não está acreditando, tanto a arca de Noé quanto Moisés, o cesto que Moisés estava, ambas tevá, e eu já expliquei para vocês aqui o que é a tevá, não tinham leme ou qualquer equipamento que fizesse com que eles controlassem a direção. Era um grande caixotão a arca de Noé. E a água foi levando ali, eles passaram quase que 8 meses dentro da água até que a água baixar. Da água subir, a água baixar e eles descerem, deu quase isso. Mas a arca era levada pelas águas. O cesto que Moisés estava, também, ambas tevá, eram levadas pela água. Eles não conseguiam controlar. Noé não tinha, vou dar um cavalo de pau, não, vou para cá, vou para lá. Não tinha nada disso, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso. Eles eram guiados pelas águas. Moisés foi salvo, imagina, botou no Nilo, o Nilo é cheio de crocodilo. E ele foi lá nas águas, e foi salvo, chegou lá na filha de Faraó, levado pelas águas. O que representa a água na Bíblia? O que representa a água na Bíblia? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos guiar. Por mais que pareça estranho o tempo que a gente está vivendo, por mais que pareça loucura, parece que vai cair um míssil a qualquer momento nesse lugar, é o Espírito de Deus quem nos guia até a arca, até a construção, nos convence do nosso pecado. Ele está falando para você agora o que é que você precisa ajustar, o que é que você precisa corrigir. Porque é preciso ser um homem justo, justificado, um homem que caminha com Jesus, um homem que tem Jesus sobre a sua vida. Mas para que tenha isso, é preciso arrependimento, é preciso largar o pecado, é preciso uma nova vida, é preciso novas vestes.
E aí o Espírito Santo vai nos guiando. Não importa quanto tempo seja, não importa o tamanho das águas, não importa se o rio está cheio de crocodilo, o Espírito Santo é quem vai nos guiar até a salvação. É preciso fé, é preciso confiar em Deus. Noé obedeceu pela fé. E para concluir, o louvor pode ir. Vamos colocar aqui. Precisamos lembrar das palavras do próprio Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas nem perceberam. Estavam tão intertidas com as coisas do mundo. E hoje, imagina quanto mais coisas tem para nos interter, nos afastar de Deus. Muito mais do que naquele tempo. As pessoas não perceberam. Quando se deram conta, a porta da arca fechou, a água começou a subir. Como nos dias de hoje. Muitos não estão nem percebendo. Mas estão sendo levados para distante de Jesus. Estão sendo levados e enganados. O que Jesus nos pede hoje é: construa a sua arca. Construa a sua arca. E entre nela, você e a sua família. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Construa a sua arca. O Senhor te ama tanto que Ele te trouxe aqui para te alertar. Os dias são maus. A volta está próxima. O Senhor está à porta, batendo. E quem vai abrir para que Ele entre? É tempo de se ajustar, igreja. É tempo de nos corrigirmos. É tempo de olharmos para dentro de nós. É tempo de nos avaliarmos. O Senhor deu tempo à vontade para que as pessoas se arrependessem. Como Ele tem dado tempo hoje. Ele não quer castigar ninguém. Ele não quer que as pessoas fiquem para trás. Mas na própria palavra de Deus, tem uma comparação aí de 50%. Quando Ele fala que uma mulher vai ficar e outra vai, que está no campo, uma fica e a outra vai. E dois amigos estão juntos, um vai e o outro fica. Será que vai ser assim, 50%? Precisamos estar alertas. Você está de que lado? Você está em que percentual? Não é para colocar medo, não é para você ficar tremendo, não é para você se desesperar. É para você se ajustar. É para nós nos ajustarmos. É para nós corrigirmos. É para nós pararmos e avaliarmos onde é que nós estamos nos distanciando de Deus. Será que eu estou apto para construir a minha arca? Será que estou sendo salvo? Se Jesus voltar agora, será que eu sou salvo? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha história? Como é que está a minha casa? Não era um homem justificado por Deus. Você pode dizer que você é justificado por Jesus? Você já aceitou Jesus sobre a sua vida? Você já declarou que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor? Se coloca de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. É tempo de adorarmos ao Senhor. E Ele mesmo vai te convencendo. Ele mesmo vai falando ao teu coração. Enquanto nós adoramos, o Espírito Santo de Deus vai falando ao teu coração. Ele vai te revelando, Ele vai te mostrando. Ele vai te dizendo o que é que precisa ajustar. O que é que precisa corrigir. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. E o que Ele mais quer é levar todos os seus filhos para perto dEle. Vamos adorar o Senhor. Todo o sangue que o Cordeiro recebeu, toda a força e o sacrifício que o Cordeiro receba, tua palavra aponta o caminho. Te seguiremos sem olhar atrás. O Messias honramos, servimos. Te seguiremos
olhar atrás. Somos o povo de uma só coisa, queremos sua glória. O povo de uma só coisa, queremos sua volta. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Assim como Jesus, misericordioso, derrama a sua graça sobre as nossas vidas, sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade. Ele não quer castigar, Ele quer salvar. Ele veio para nos salvar. Jesus, a nossa arca, a nossa salvação. Ele veio para nos salvar. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. E se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, a construção da tua arca começa a partir do momento. O primeiro passo é aceitar Jesus na tua vida como Senhor, como Salvador, como Redentor. E se você nunca fez isso, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Coloca a tua mão no teu peito, tua mão direita assim no teu coração, como eu estou fazendo. E repete assim comigo. Você que quer fazer a oração entregando sua vida a Jesus, começando a reconstruir, a construir a tua arca nessa noite. Repete assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que estava distante. Te peço perdão pelos meus pecados, por tudo que fiz que te ofendeu, que foi contra a tua palavra. Nessa noite, Jesus, eu te peço perdão e te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Deus, que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está voltando. E eu clamo, volta, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a construir a minha arca. Me salva. Me ajuda a ser um homem, uma mulher justa, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, declarando, Pai, que nós os recebemos como membros dessa casa, como membros dessa família, que eles fazem parte dessa igreja Bola de Neve João Pessoa. E nós declaramos que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa casa. Declarando, Pai, que eles te pertencem, que eles fazem parte da tua família. E que eles, quando o Senhor voltar, serão salvos por ti.
Por isso, abençoa-os, guarda-os, que eles possam ter revelação de quem é o Senhor, que eles possam mergulhar mais profundo na tua palavra e ter experiências poderosas contigo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Só quero te pedir um favor. Você que fez essa oração hoje pela primeira vez, ou ainda você que nos visita pela primeira vez, ou ainda você que já veio outras vezes ao culto e ainda não deixou teu contato com o pessoal do Boas-Vindas, as meninas vão estar lá na porta da igreja, na saída, para pegar o teu nome, pegar o teu WhatsApp, para que a gente possa orar pela sua vida, para que a gente possa te indicar para uma célula e para que a gente possa construir essa arca juntos, amém? Não vai embora sem deixar o teu contato. Você que está pelo YouTube, manda uma mensagem aí para a gente no YouTube ou lá no Instagram da gente, amém? Glória a Deus. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Toda vez que você ouvir falar da volta de Jesus, agora se alegra, amém? É para isso que nós estamos aqui. Nós clamamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Construa sua arca. É algo muito sério. É algo muito sério. As pessoas zombavam de Noé, as pessoas zombam de nós, mas vai chegar um momento que a arca vai fechar a porta e que eles não nos verão mais aqui. E aí como é que ficarão? E no meio desses tem amigos, tem parentes, tem pais, tem mães. Nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Construir a nossa arca, mas também levar essa palavra àqueles que não conhecem essa palavra, amém, queridos? Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Rapaziada, espero vocês quinta-feira aqui, culto dos homens, 20 horas. Traz um amigo, traz um convidado. Vai na paz, que o Senhor te abençoe como servo e sacerdote do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana especial na presença do Pai. Começa a construir a tua arca, ajusta o que precisa ser ajustado e vamos clamar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado.